Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos começar um assunto novo, nós vamos falar sobre estruturas condicionais. Gostaria de lembrar que esse material, ele foi criado utilizando essas referências, então esses dois livros aqui que vocês encontram na biblioteca do campus. Então eu deixo todo o crédito aí para os autores desse livro aí. O que nós vamos conversar aqui nessa videoaula, e se não der tempo numa próxima, nós vamos falar sobre o que são essas estruturas condicionais, como que a gente faz uma condicional simples, como que a gente faz uma condicional composta. A gente vai aprender esse comando switch, e um operador condicional ternário. Nós vamos ver alguns exemplos aí, durante a explicação desse conteúdo aí. Então vamos lá. Bom, muitos dos problemas que nós resolvemos no nosso dia a dia, ele é guiado por condicionais. Então, olha só, eu coloquei aí até dois exemplos muito simples. Ó, Como assim condicional? Olha só, se chover, então eu tenho que levar um guarda-chuva. Tá vendo a condição? Se estiver chovendo, se eu não quiser molhar, eu vou ter que pegar um guarda-chuva. Agora, olha uma outra condição aí. Ó. Se tiver dinheiro, então eu vou, sei lá, eu vou viajar, eu vou sair de casa. Se não, eu vou ficar em casa. Então temos aí dois exemplos de condicionais. E essas condicionais que eu acabei de citar aí, elas podem ser representadas, graficamente, por esse fluxograma aqui. Então a gente vai ter uma condição. Se a condição for verdadeira, a gente vai executar alguma coisa, executar algum comando. Se a condição for falsa, vamos dizer assim, o programa, o algoritmo, ele vai continuar normalmente, ou nossa vida vai continuar normalmente aí. Olha a segunda condicional que eu fiz, usando o senão. Então eu fiz assim, eu tenho uma condição, se for verdadeiro, então eu vou resolver executando alguns comandos ou algumas ações aí da vida real. Ok, se não, caso for falso, se a minha condicional for falso, aí eu vou resolver alguns comandos também específicos para o senão. Ok? Então isso aí é a representação gráfica dessa estrutura condicional que a gente está aprendendo aqui agora. E nós podemos definir, então, estruturas condicionais são condições impostas ao programa para que ele receba diferentes alternativas de funcionamento. Todos os algoritmos que nós criamos até agora, e até o título das aulas era o que? Estruturas sequenciais. Então o programa ele executava lá desde a primeira linha do algoritmo até a última. Então qual que vai ser a ideia agora? Eu vou colocar condições e algumas dessas instruções podem ou não ser executadas. Tá? Então, ao adicionarmos alternativas a um programa, colocando essas condicionais, nós aumentamos a flexibilidade do mesmo, permitindo que ele funcione de formas diferentes dependendo da condição que ele atende ou não. Bom, e como que a gente faz o condicional no nosso algoritmo? Nós vamos usar uma estrutura que se chama se, ou do inglês if. Então eu coloquei aqui em cima o if. E qual que é a sintaxe desse comando, dessa estrutura que nós vamos utilizar? Então eu coloquei aqui, nós vamos usar um se, o if em inglês. A gente tem que colocar um parêntese, isso é obrigatório, tá? Na linguagem Java. Então a gente vai colocar dentro desses parênteses alguma condição. Vocês lembram lá no exemplo que eu falei? Se estiver chovendo, faça alguma coisa. Então seria aqui que a gente vai colocar a condição. Essa condição, geralmente, a gente vai usar aquelas expressões relacionais, Por exemplo, se um número é maior do que o outro, se um número é igual a outro, Ou nós vamos utilizar as expressões lógicas, utilizando aquele AND, aquele OR, aquele NOT que a gente viu nas aulas anteriores. Então, se essas condições forem atendidas, nós vamos executar os comandos que a gente colocar aqui.
E repare para vocês verem que eu delimitei esses comandos com uma chave. Então, eu abri uma chave aqui e eu fechei uma chave aqui embaixo. Ó. Então, esses comandos que estão dentro dessa chave, a gente chama de escopo, né? Dentro desse escopo aqui, vão ser executados. Ó. Se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, o que vai acontecer? O programa vai continuar a sua execução normalmente na linha abaixo dessa chave. Aqui tem um detalhe importante. Se você tem um comando só, né, se você vai ter só uma linha de comando aqui no if, você não precisa colocar a chave. Se você quiser colocar, fica à vontade, pode colocar. Tem muitas empresas, muitos programadores que pregam que você sempre deve usar a chave, mesmo que se for um comando só. Mas já tem gente que não gosta, né? Prefere economizar aí linhas no algoritmo. Então você vem e pode fazer dessa forma aqui. Então, se você tem um comando só para executar na sua condição, não é obrigatório colocar as chaves. Ok? Então, essa é a sintaxe, né, do comando se, dessa estrutura condicional simples. Vamos ver um exemplo aí para a gente praticar um pouco. Bom, eu estou usando aquele mesmo exemplo de todas as aulas que a gente, né, todas as videoaulas que a gente estava criando antes aí. E nele já tinha, né, um objeto teclado lá do tipo scanner para a gente entrar com os dados. Então, eu vou continuar usando ele. Para a gente fazer esse exemplo, eu vou fazer algo simples, no seguinte sentido. Eu vou criar uma variável idade. Eu vou perguntar a idade da pessoa. Então, eu vou falar qual sua idade. E vou ler. Vamos ler aqui, ó, o valor digitado pelo usuário. Então, eu vou usar entrada.next int. Nenhum segredo para a gente. E aqui, ó, começa, né, as novidades. Então, aqui eu vou usar o condicional simples. Eu vou usar o if. Olha só. Se a idade da pessoa foi igual, vamos colocar maior ou igual a 18. O que vai acontecer? Ó, eu vou usar uma chave e vou falar a seguinte coisa. Vou falar assim. Você pode viajar sozinha. Ou sozinho, né? Ó. E vou colocar mais um comando. Então, vou colocar um outro salt aqui, ó. Boa viagem. Então, coloquei esses dois comandos. Esses dois comandos serão executados somente que se a idade for maior ou igual a 18. Ok? E aqui a gente pode pôr uma mensagem aqui, ó, programa encerrado, né? Para a gente simular mais comandos depois do if aqui, ó. Pronto. Vamos executar. Vou salvar, executar. Vou puxar isso aqui para baixo. Ó, qual a sua idade? O que vai acontecer aqui? Eu vou digitar 17. 17 não é maior ou igual a 18. Então, isso aqui vai ser falso. Se isso aqui for falso, o que vai acontecer? Isso aqui não vai ser executado. Tá? Então, essa aqui é a ideia aqui. Então, ó, 17, vou dar um Enter. Programa encerrado, tá vendo? A pessoa não, né, ela não pode viajar sozinha, tá? Então, essa que foi a ideia aqui, só executou isso aqui, ó. A gente não executou o que está aqui dentro. Aqui eu coloquei duas mensagens, mas como eu disse antes, pode ser qualquer instrução sequencial. Eu poderia fazer um cálculo, poderia entrar com mais dados, né? A gente pode até fazer algo parecido assim. Então, olha só que interessante. Eu vou executar de novo e agora eu vou pôr que a pessoa tem 19 anos. Na hora que eu der um Enter, ó, agora a mensagem aparece, ó. Você pode viajar sozinho, né? Sozinha, boa viagem. Então, acabamos aqui, ó, de criar, né, uma estrutura condicional. Isso aqui, ó, eu usei o que? Uma expressão relacional.
Ok? Então a gente poderia perguntar algo do seguinte sentido. Vou colocar assim, ó. Você tem visto americano? A pessoa vai retornar um boolean. Então, para ficar bonitinho, eu vou declarar todas as variáveis aqui em cima. Então, vai ser um boolean. Eu vou colocar aqui, ó, visto. Né? Essa pessoa tem um visto. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer visto. Recebe o que? O entrada ponto next boolean. E aqui, ó, eu posso então fazer uma estrutura aqui lógica, que é uma condição lógica. Então eu vou fazer assim, ó. Se a idade da pessoa é maior ou igual a 18 e ela tiver um visto, aqui, ó, essa variável visto, a gente pode usar ela de duas formas. Essa aqui já não é um boolean, ele já vai retornar true ou false. Mas você também pode fazer de forma explícita, fazer assim, ó. Visto é igual a true. Talvez assim fique mais visível, né, para você entender. Mas isso aqui, ó, se true é igual a true, vai dar verdade. Vocês concordam que eu posso abreviar e só colocar assim, ó? Porque se isso aqui for true, né, e aqui for true, ó, então duas verdades no i é verdade. A única forma do i da verdade é quando as duas são verdadeiras. Né? Então, tanto faz você usar somente a variável boolean, né, porque ela já tem um valor verdadeiro ou falso, ou você pode explicitar aqui a condição. Ó. Então, eu vou até melhorar. Ó. Você pode viajar sozinho para os Estados Unidos. Aqui, ó. Pronto. Então, eu criei uma condição aqui, ó, onde a gente tem uma expressão relacional em conjunto com a expressão lógica aqui. Ó. Ok? Então, vamos executar. Ó. Qual a sua idade? Então, vou pôr lá 20 anos. Ok. Você tem visto americano? Vou colocar falso. O que vai acontecer? Ó? Programa encerrado, tá vendo? A primeira condição ela é verdadeira, ó. A pessoa tem mais de 18 anos, mas ela não tem o visto, né? Então, falso é diferente de true, não é igual a true. Então, por isso que a condição aqui falhou, né? Agora, se a gente executar de novo, eu vou colocar qual que é a idade? A idade, vamos falar aí que é 20 anos de novo, só que agora eu pergunto, você tem visto americano? Tenho, verdade. Então, agora eu posso viajar sozinho para os Estados Unidos. Boa viagem. Então, acabamos aí de ter o primeiro contato com a estrutura condicional. Bom, aqui ó, eu coloquei alguns exemplos, né, alguns trechos de códigos que não faz muito sentido com o outro, mas só para vocês, né, verem alguns exemplos aqui. Ó. Então, eu fiz uma condicional assim. Ó, se a variável x for igual a 3... eu vou imprimir aqui uma frase, ó, número igual a 3. Olha só, aqui eu já fiz uma condicional ó, usando, ó, se o x é maior do que 5 e o x é menor do que 10. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que o número está entre 5 e 10. Né? Como não é maior ou igual, menor ou igual, ó, nem o 5 nem o 10 entram. Né? Então, esse número ele deve ser o quê? O 6, o 7, o 8 ou o 9. Se for algum desses números, isso aqui vai ser impresso. Se não for nenhum desses números, isso aqui não vai ser impresso. Ó, coloquei uma outra condição aqui. Ó. Vamos ver. Se o número for igual a 5 e né, o número que está na variável x e o número que está na variável y for igual a 2, então, isso aqui, ó, as duas coisas têm que ser verdadeiro, né? Ou somente o que? O y é igual a 3. Vocês lembram do ou? O ou, se tiver uma verdadeira, né, uma condição verdadeira, um operador aqui verdadeiro, um operando, né, verdadeiro, já vai ser verdadeiro. Então, se do lado daqui, ó, da direita, for verdade, ou do lado da esquerda for verdade, ele vai entrar aqui dentro. Olha o ou, né? Ou uma coisa ou outra. O ou ele é mais, né, mais relaxado, ele tem mais opções para a gente.
O i não, o i as duas coisas têm que ser verdadeiras, ou todas as coisas têm que ser verdadeiras para ele ser verdadeiro. Ok? Então, ó, dou uma mensagem, x é igual a 5 e y é igual a 2, ou y é igual a 3. Tá vendo? Ah, aqui já mudei um pouquinho a condição. Ó. Se o x for igual a 5 e... Olha o que acontece. Então, o x tem que ser igual a 5, beleza? E o y ele tem que ser 2 ou 3. Tá? Então, essa que foi as condições que eu coloquei aqui apenas, né, como exemplo para vocês aí nessa estrutura condicional simples. Bom, vou voltar aqui para o NetBeans, vou fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vou fazer o seguinte. Vamos comentar o que a gente tinha acabado de fazer aqui em cima. Ó, vou comentar para a gente não ter que ficar entrando com essas informações, né, toda vez que eu executo. E eu vou fazer aqui a leitura de dois números. Ó. Então, nós vamos pegar aqui, ó, int x1, onde que eu vou entrar com um número. Ó. Podemos até colocar uma mensagem aqui. Então, entre com o primeiro número. Vou fazer a mesma coisa aqui para entrar com o segundo número. Entre com o segundo número. E aí vamos colocar outra variável, x2. E eu quero saber se esse primeiro número é maior, se o segundo número é maior, ou se os números são iguais. Tá? Então, o exercício é esse. Me diga se x1 é maior do que x2, ou x2 é maior do que x1. Você tem que dar uma frase para a pessoa, falando qual número que é o maior que o outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho que fazer condicionais para eu testar isso. Então, eu vou fazer assim, ó, se o x1 for maior do que x2, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou colocar uma frase. Vamos continuar. Se, posso até copiar isso aqui, ó, que a gente vai repetir essa estrutura aqui. Ó. Se o x1 for menor do que x2, eu vou imprimir uma outra coisa. E uma outra coisa que eu tenho que comparar é o quê? Se o x1 é igual... Ó, a gente usa dois iguais, né? Se um é igual ao outro. Então, a gente coloca a frase. Ó. A gente pode usar aqui até um printf. E a gente vai colocar os %d aqui. Ó. É igual a %d. Ó. E a gente passa aqui, ó, x1 e x2. Beleza? Vamos copiar isso aqui para a gente copiar. Ok, vou colar aqui, ó. Então, x1 é menor que aquele outro número ali. Vou copiar aqui, vamos colar. Ó. X1 agora vai ser maior. Então, as frases vão ser impressas de acordo com as condições, né, com os números que o usuário entrar aqui. Detalhe importante, vocês lembram que eu falei que quando tem uma instrução só, o que você pode fazer? Você pode optar por não colocar a chave. Ó. Então, você pode tirar as chaves aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Tirei a chave. E vou tirar a chave aqui também. Ó. Pode deixar ou não, né? Vai do seu gosto aí. Pronto, ó, né? Programa criado aqui. Vamos salvar e vamos executar para a gente ver o que acontece aqui. Então, entre com o primeiro número, vou entrar com o número 100. Entre com o segundo número, vou entrar com o número 20. Na hora que eu der um Enter, ó, olha o que aconteceu. Falou assim, ó, o 100 é maior do que 20. E depois deu um programa encerrado aqui, ó, que foi essa frase que a gente tinha colocado aqui no final. Ó. A gente pode até colocar um /n aqui, ó, 2/n, né, para quebrar a linha, não ficar grudado igual apareceu aí. Então, essa aqui que é a ideia. Tá vendo? Isso só vai ser exibido, né, se a condição for verdadeira. Se nenhuma condição que for verdadeira, não vai ser exibido. Mas é impossível aqui, né? Ou um número ele é maior que o outro, ou menor que o outro, ou igual a outro. Né? Não tem como.
Só que ele só vai entrar em uma dessas condições, ela não vai entrar em duas dessas condições aqui. Ok? Então, né, exercitamos mais um pouco aqui o que a gente acabou de aprender, que são as estruturas condicionais simples. Bom, para a gente finalizar aqui, né, os exemplos de estrutura condicional simples, eu trouxe mais um exercício aqui, ó, que diz o seguinte: ó, a nota final de um estudante é calculada a partir de 3 notas atribuídas respectivamente a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e a um exame final. E a média das 3 notas mencionadas obedece aos pesos a seguir. Então, o trabalho de laboratório tem peso 2, ou seja, se o cara tirou 5, eu vou multiplicar 5 vezes 2, né? Aquela média ponderada que nós já fizemos exercício antes, tá? A avaliação semestral, então, é a nota dele com o peso 3, multiplicado por 3, e o exame final tem um peso 5. Depois a gente soma, né, essas 3 notas e divide pela soma dos pesos aqui, ó. Então, isso que é a média, né, ponderada aí. E aqui depois a gente tem que classificar o estudante, ó, no seu conceito. Então tem o conceito A, B, C, D e E. Então a gente depois vai ter que dar uma mensagem de acordo com a média das notas dele. Se ele tirou de 8 até 10, né, esse pontinho preto aqui, ó, significa que inclusive a 8 inclusive a nota 10, né? Então ele tem o conceito A. Se ele tirou 7 até 8, só que não tem que ser menor do que 8, não pode incluir o 8, né? Não pode ser menor ou igual a 8. Tá? Então essa que é a ideia da bolinha aberta aqui, ó, não inclui o 8. Não é menor ou igual a 8. Tá? Então a gente tem essas condições aqui para classificar o estudante. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá criar isso aí no NetBeans. Então eu vou usar aquele mesmo exemplo, né, aquele mesmo projeto que a gente está usando. Ó, eu acabei de comentar o exercício anterior que a gente tinha feito. Vou aproveitar o que eu tinha digitado antes. Então, entre com a nota do trabalho. Como a gente já sabe, né, uma nota ela pode ter casa decimal. Uma pessoa pode tirar lá 15,5 ou alguma coisa desse tipo. Então, eu vou usar como float. Então, eu vou pôr N1 de nota 1, next float. Ó. Ok. O que mais que a gente tem? Nós temos, ó, vou copiar isso aqui, vou colar 2 vezes. Então, nós vamos ter a nota 2 e a nota 3. A outra nota é o que? É a avaliação, né? Ó, com a nota da avaliação. Beleza. E o outro, entre com a nota do exame final. Então, nós temos o N1, N2, N3. A gente vai calcular aqui, ó, a média. Como a gente tem 3 números, né, ponto flutuante, muito provavelmente aqui o resultado vai ser um ponto flutuante. Então, vamos usar, né, o ponto, a variável do tipo float. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar e vamos somar essas 3 notas multiplicando pelo peso. Então, a nota 1, se vocês lembrarem lá do exercício, ó, ele tem o peso 2, mais a nota 2, que tem peso 3, mais a nota 3, que tem peso 5. Aqui, como nós já aprendemos, ó, qual que é a precedência mais alta aqui? Qual que é a prioridade de resolução? As multiplicações, para depois fazer as somas. Então, é opcional aqui, mas se você quiser, você pode colocar aqui parêntese, né? Mas nesse caso aqui não é necessário. Ok, depois de fazer toda essa soma, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pela soma dos pesos. Vocês lembram lá como é que era a soma dos pesos? Era 2 mais 3 mais 5. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Aqui, nesse caso, ó, vocês devem lembrar que já é importante a gente colocar os parênteses, né? Porque eu tenho que resolver a soma primeiro, que o parênteses tem a precedência mais alta do que a divisão. Ok. Acabei de calcular a média. Né? Agora a gente vai praticar as condicionais. Se você quiser, você pode até imprimir aqui, ó, né, para o usuário ver. Então, você pode chegar e colocar assim, ó, a média ponderada
E e você imprime aqui, ó, média. Beleza, agora vamos fazer os condicionais que o exercício está pedindo. Então, o exercício está falando o seguinte, ó, se, né, a média, a gente olhando aquela tabela lá do exercício, né, então a gente vai falar assim, ó, se for maior ou igual a 8 e, ó, a média for menor ou igual a 10, alguma coisa tem que acontecer aqui, ou seja, eu tenho que imprimir aqui, ó, o resultado, ó, conceito A. Então, criei aqui. Se você gostar, né, fica mais interessante aqui, ó, você colocar um parênteses para você deixar o seu programa mais legível, ó, deixar suas condicionais mais legíveis. Então, a nota ela tem que estar entre, né, ó, o 8 ou mais e entre 10, menor que 10 ou 10. Tá vendo? Olha o i que eu estou usando aqui, ó, né, a condicional lógico aqui, né, o operador lógico. Ok, se a gente continuar olhando lá a tabela, nós vamos ter, né, as outras condições aqui para a gente colocar. Ó. Então, eu vou copiar esses condicionais. A gente tinha o conceito A, B, né, C. Então, falta fazer o C, falta fazer o D, falta fazer o E. Então, a gente vai vir aqui, nós vamos colocar, deixa eu já mudar aqui, ó, os conceitozinhos B, C, D e E. O que falta mudar agora? Os condicionais, tá? Vamos fazer lá, ó. Então, olhando a tabela, né, vocês volta o vídeo aí, dá uma olhada na tabela, quais são os outros conceitos que a gente colocou? A gente colocou aqui, ó, do 7, menor ou igual a 7, e aqui, não sei se vocês lembram, lá a bolinha estava aberta, do 8 aqui, ó, e tem que ser menor do que 8, ó. Certo? Beleza, e agora? Aqui era maior ou igual a 6, ó, e menor que 7. Porque o 7 ele já está incluído na condicional de cima, né? Então eu não posso incluir o 7 aqui também na condicional de baixo. Então tem que ser menor do que 7. Aqui é maior ou igual a 7. Então o 7 já está incluído no condicional de cima. Tá? Beleza, o que mais que a gente vai fazer? O 6 e o 7. Fizemos. Agora vamos fazer aqui, ó, o 5. E a mesma coisa aqui com o 6. Ó. O 6 não está incluído, né? Então abaixo de 6. Ok, e agora? 5 e 6. Qual que faltou agora? Então a gente tem o 6, 7, 5, 6. E a gente tem o conceito E aqui, que é o que? Maior ou igual a 0. E não inclui o 5 aqui, ó. Olha só, estou deixando meu código todo indentado. Tá vendo aqui? Ó, a pessoa bate o olho no código, ela vê o quê? Que os comandos internos aqui, ó, eles estão um pouco para dentro do if, né? Então eu tô indentando o meu código aqui, ó, deixando todos os ifs aqui, ó, no mesmo nível, tá vendo? Para saber que eles estão todos dentro do, né? Tem tudo o mesmo nível aqui de execução. Beleza. E aqui no final a gente pode pôr aqui o fim da análise, né? Vou mudar um pouco aqui a mensagem aqui, ó. Fim da análise. Beleza. Vamos testar. Vou executar aqui. Então, entre com a nota. Vamos colocar aqui nota 2, nota 4, nota 7. Vou dar um Enter. Vamos ver o conceito aqui, ó. Conceito D. Qual que foi a média? A média foi 5.1. Tá? Então, vamos aumentar as notas aqui. Então, eu tive o conceito D. Vou aumentar as notas. Então, o cara tirou 4, o cara tirou 6 e o cara tirou 8. Fim da análise. Vamos ver aqui, ó. O conceito já subiu. Então, a média ponderada foi 6.6, conceito C. Acho que está correto aí o cálculo. Bom, então é isso. Vou finalizar aqui
videoaula, e a gente continua as estruturas condicionais, vendo a estrutura condicional composta aí na próxima videoaula. Valeu, pessoal!